Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade agora à correção da UBMAP 2022 nível 3. Nos vídeos anteriores eu resolvi as questões de 1 a 10. Então se você ainda não viu a correção das questões de 1 a 10, aqui na descrição tem uma playlist só com essas correções de UBMAP, ok? Nesse vídeo vamos fazer as questões de 11 a 15. Então vamos logo aqui para a questão número 11, ok? A questão número 11 nos diz assim: em uma escola foram criados 3 clubes distintos, com 15 alunos cada. Nenhum aluno participa de 3 clubes, mas os alunos podem participar de mais de um clube. Quantos alunos, no mínimo, participam desses clubes? Pessoal, essa é uma questão típica de conjuntos numéricos e nós vamos aqui entender que, pelo texto do problema, existem alunos que podem participar de mais de um grupo, mais de um clube. Então, fazendo aqui os diagramas, traçando aqui os nossos diagramas, eu tenho que fazer os diagramas de modo que haja a possibilidade de interseção, ou seja, aquela região onde eu vou posicionar os alunos que podem participar de clubes simultaneamente. Então, como são 3 clubes, nós vamos fazer uma interseção tripla aqui de conjuntos, de diagramas. Então, vou fazer aqui, ó, um diagrama, 2, vamos colocar aqui também o terceiro. Então, nós temos aí 3 diagramas que nós podemos nomeá-los aqui de forma aleatória, sabendo que a escola dispõe de 3 clubes distintos, né? Pode ser o clube da matemática, o clube da leitura, o clube da química. Então, existem 3 clubes. Então, vamos nomeá-los aqui de forma aleatória. Eu vou chamar esse clube aqui de clube A, vou chamar esse clube de clube B e aqui o clube C. Agora, nós vamos posicionar, pessoal, dentro desses espaços, a quantidade de alunos que pertencem a cada um desses espaços. Por exemplo, nessa região aqui, nós vamos colocar aqueles alunos que são exclusivos do conjunto A. Eles são exclusivamente do clube A. Então, nós vamos colocar aqui, como eu não sei esses valores, nós vamos usar aqui algumas incógnitas, ok? Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de quantidade T. Lá no B, os exclusivos de B eu vou chamar de quantidade U. Os exclusivos de C eu vou chamar de quantidade V. Aqui agora, nessas regiões de interseção, eu vou colocar a quantidade de alunos que participam tanto do clube A quanto do clube C. Então, vamos fazer isso. Eu vou chamar aqui de W, vou chamar aqui de X, vou chamar aqui de Y. E essa interseção, que seria a interseção tripla, vou chamar de Z. Então, o nosso esquema está pronto. A gente vai agora interpretar de acordo com o que o problema nos diz. Primeiro, uma informação aqui muito importante, olha só. Nenhum aluno participa dos 3 clubes ao mesmo tempo. A região correspondente à interseção tripla é essa região aqui, central, que nós colocamos aqui o valor Z. A questão, o texto do problema está nos dizendo que essa região aqui, nenhum aluno faz parte dessa região. Então, eu posso aqui já apagar esse Z, pessoal, e colocar aqui no centro, ó, o valor 0, pois não há nenhum aluno que participe simultaneamente dos clubes A, B e C. Então, nós temos 0 alunos nessa interseção. Outra coisa que nós podemos escrever é aqui o total em cada clube, ó. Olhando só para a região aqui do diagrama A, nós sabemos que se eu somar todas essas partes, o valor total de cada clube tem que dar obrigatoriamente 15. Então, você pode escrever isso, ó, somando todas as partes aqui do diagrama de A, nós temos, vou chamar aqui, ó, T mais X mais W, isso tem que ser igual a 15. Ficou claro? Nós somamos todas as partes aqui, ó. O T, que são os exclusivos do clube A,
o X, que são os que fazem parte de A e B ao mesmo tempo, e o W, que são os que fazem parte de A e C. Não precisei somar aqui a região central, pois já sabemos que essa região possui 0 alunos. Então, somando só os que estão aqui na região do diagrama A, nós temos T mais X mais W. E isso tem que ser igual a 15, pois cada clube tem 15 alunos. Vamos seguir o mesmo raciocínio, somando aqui as partes do diagrama B. Então, fazendo essa soma, nós teremos X mais Y mais U. São as partes que fazem parte aqui do diagrama B, ó. X mais Y mais U mais 0. Tudo isso também tem que ser igual a 15. E trazendo esse raciocínio também aqui para o clube C, nós vamos somar estas partes de C e vamos ter a seguinte equação. W mais V mais Y. E, como de costume, a gente já sabe que isso aqui também vai ser igual a 15. Tranquilo, né, pessoal? Até aqui? Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho 3 equações. Nós temos aqui várias incógnitas, então eu vou fazer aqui, me utilizar da soma dessas equações, tá? Você poderia fazer pelo método da substituição ou pelo método da adição. Eu vou utilizar o método da adição, certinho? Então vamos lá. Somando aqui, pessoal, olhem só. Percebam que o T apareceu uma única vez, que é essa quantidade aqui de alunos exclusivos de A. O T apareceu uma única vez aqui nessas 3 equações. O U, que são os exclusivos de B, também apareceu uma única vez, assim como o V, que são os exclusivos de C, também apareceu aqui uma única vez. Então, tanto os exclusivos de A, os exclusivos de B e os exclusivos de C, eles apareceram uma única vez em todas as equações aqui que nós temos disponíveis. Então, eu vou colocar essa soma aqui. Então, vai lá, ó, T mais U mais V apareceram uma única vez. Agora, de igual modo, analisem aqui, ó. O X apareceu 2 vezes, certinho? O W apareceu 2 vezes e o Y também apareceu 2 vezes. Então, eu posso somar aqui, ó, mais 2 vezes o W, 2 vezes o X, 2 vezes o Y. E se eu somar agora aqui o segundo membro das 3 equações, 15 mais 15 mais 15, nós vamos ter aqui um total de 45. Viram só, pessoal? Então, por enquanto, olha só como ficou a estrutura. Nós somamos todas as 3 equações e obtivemos essa equação aqui. Agora, o que eu vou fazer? Esses que estão dobrados, eu vou colocar o 2 em evidência. Então, nós vamos ter aqui, ó, T mais U mais V mais 2 vezes, abre parênteses. Nós vamos colocar em evidência, então eu vou dividir cada um desses termos aqui que está dobrado pelo fator comum. Fazendo isso, eu vou ter, ó, 2W dividido por 2 sobra W, 2x dividido por 2 sobra x, e 2y dividido por 2 sobra y. E tudo isso tem que ser igual a 45. Agora vamos para a última análise, a análise final. A questão pede que determinemos qual a quantidade de alunos no mínimo. O que seria o mínimo de alunos para eu conseguir essa composição de 15 alunos em cada um desses clubes. Para que a gente obtenha o mínimo, pessoal, vamos fazer essa análise aqui. Primeiro, o 45 é um número ímpar, ok? Então, se o 45 é um número ímpar, e eu sei que essa parte aqui que está multiplicada por 2 vai me fornecer um valor que é par, o valor ímpar para formar o 45 só pode vir daqui, ok? Então, nós temos, para formar um número ímpar, eu preciso somar um número par com um número ímpar. O número par
obrigatoriamente vem desta multiplicação por 2, pois qualquer múltiplo de 2 é um valor par. Então, a parte ímpar vem daqui. Somando um número ímpar com um número par, nós obteremos também um valor ímpar, que é o caso aqui do 45. E para que isso seja mínimo, qual é o menor número ímpar possível, pessoal? O menor valor ímpar possível é o valor 1, certo? Então, para que esse número seja mínimo, se eu somar t mais u mais v, que vai me dar a parte ímpar do 45, o menor valor possível para isso é o valor 1. Então, a gente pode, por exemplo, dizer que o t vale 1, ok? O u vale 0 e o v também vale 0. Então, se eu somar 1 de t mais 0 de u mais 0 de v, eu vou ter a soma desses três primeiros valendo 1. Agora, quanto precisaria valer a soma de x, y e w para que esse valor dê 45? Vamos lá. Então, eu preciso dessa soma. Vamos fazer dessa soma aqui, pessoal. Nós já temos 1 e eu sei que eu tenho que somar isto com 2 vezes um valor que eu posso chamar aqui de v, para que no final isso seja igual a 45, certo? Esse 1 aqui, quando for lá para o segundo membro, vai negativo. Concordam? Então, eu posso dizer que isso aqui é 2 vezes v, é igual a 45 menos 1, sobra 44. E esse 2, quando for para o segundo membro, ele vai dividindo, pois aqui está multiplicando. Então, v vai ser 44 dividido por 2, ou seja, o valor desta soma aqui de w com x com y tem que ser igual a 22. Então, nós já temos, pessoal, uma soma de todos os valores. Pois, para somar todos os alunos, nós precisaríamos de quem? Precisaríamos de a soma de todos os alunos, eu precisaria de quem? De t mais o u, mais o v, mais o w, mais o x, mais o y, certo? Para eu obter aqui o total de alunos, nós precisaríamos dessa soma. Eu sei que o t mais o u mais o v vale 1. E eu descobri aqui que o x mais o w mais o y valem 22. Ou seja, essa minha soma total vai ser igual a 23. E assim você assinala a letra A. Tudo bem, pessoal? Então, uma questão aí bem trabalhada, mas a gente consegue entender que essa soma, para que ela seja mínima, ela é igual a 23. Depois você pode fazer um teste e somar esses valores de modo que dê 15 em cada um, tá? Por exemplo, você pode dizer que esse w aqui vale 7, que esse x também vale 7, e aí se eu somar 1 mais 7 mais 7, vai dar 15, certo? E eu sei que a soma de x, w e y tem que dar 22. Se eu já coloquei 7 com w e 7 com x, 7 e 7 dá 14, para 22 falta 8, né? Então, você pode colocar o 8 aqui, por exemplo, e testar as outras somas. Vamos somar aqui, ó, 0 com 7 com 0 com 8, também deu 15. No B, 7 com 0 com 8 com 0, também deu 15. No A, 1 com 7 com 0 com 7, também deu 15. Então, percebam que foi possível, sim, fazer com essa configuração, com que todos os 3 clubes tivessem aí os 15 alunos. Tudo bem? Vamos para a próxima. Questão 12. Ana, Cláudia, Joaquim, Pedro e Fabiana se esconderam durante uma brincadeira. Nessa brincadeira, havia exatamente 2 crianças na casa da árvore. Então, vamos lá, pessoal.
A gente sabe que existem aqui o esconderijo, o primeiro esconderijo, que é a casa da árvore. Eu vou fazer essa casa aqui, tá, pessoal? Tá? Uma casinha aqui ilustrativa, só para a gente colocar essas pessoas nesses esconderijos. Então, como nós temos aqui nomes de pessoas com letras distintas, eu vou chamá-las aqui pela inicial de cada um desses nomes, tá? Então, a Ana eu vou chamar de A Cláudia eu vou chamar de C, o Joaquim de J, o Pedro de P e a Fabiana de F. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana. Uma menina se escondeu sozinha. Ora, se eu preciso de um espaço para uma menina se esconder sozinha, eu vou fazer aqui um segundo esconderijo, tá? Um segundo esconderijo além da casa da árvore. E ele disse aqui que o menino pernambucano estava na casa da árvore. Certinho? Vamos fazer logo, iniciar essa análise pela última frase. Olha só. O menino pernambucano estava na árvore. Mas a questão também já nos disse que o Pedro nasceu em São Paulo. Então, pessoal, se nós só temos aqui disponíveis 2 meninos, o Joaquim e o Pedro, só temos 2 meninos disponíveis, e eles disseram que o Pedro nasceu em São Paulo, óbvio, então, que o menino pernambucano só pode ser quem? O menino pernambucano, obrigatoriamente, aqui será o Joaquim. E a questão diz que esse menino pernambucano está na casa da árvore. Então, eu vou colocar lá dentro da casa da árvore, eu vou colocar aqui, ó, o J de Joaquim. Tá ok? Então, o Joaquim está na casa da árvore. Ele disse ainda que o Pedro se escondeu com a Fabiana. Então, esse espaço eu deixei para a menina que vai ficar sozinha, tá? Esse espaço aqui, que seria o segundo esconderijo. Então, para esconder o Pedro e a Fabiana juntos, eu vou precisar de um terceiro esconderijo. Vou colocar mais um esconderijo aqui. E dentro dele, eu vou colocar quem? Vou colocar o Pedro e vou colocar a Fabiana. Então, nós já temos aqui o Joaquim lá dentro da casa da árvore, o Pedro e a Fabiana em um outro esconderijo, e nesse espaço eu vou deixar a menina que está sozinha. Por aqui tudo bem? Então vamos lá. Segue. A Ana não estava sozinha em seu esconderijo. Olha só, analisa aqui, ó. Ana não estava sozinha em seu esconderijo. Lembra que eu deixei esse espaço aqui para a menina que ia ficar só? A questão está dizendo que a Ana não está sozinha. Então, nesse esconderijo aqui, que é o esconderijo de quem vai ficar só, nesse esconderijo aqui a pessoa vai ficar sozinha, uma menina vai ficar sozinha aqui nesse esconderijo, essa menina não pode ser a Ana, pois a Ana não está sozinha. Sabendo que o Pedro já está com a Fabiana e que na casa da árvore eu preciso de exatamente 2 crianças, sobra qual espaço para a Ana? Aqui também na casa da árvore. Então, a Ana vai ficar aqui também na casa da árvore, ok? E, consequentemente, só sobrou uma menina, que foi a Cláudia. Olha só, a Cláudia, então, vai ficar sozinha. A Cláudia é essa menina que ficou sozinha. Então, vamos ver se a nossa configuração está correta, tá? Analisando aqui o posicionamento que nós já fizemos. Primeiro, haviam 2 crianças na casa da árvore. Tá aqui, ó, 2 crianças. Beleza? Fechou. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu com a Fabiana. Tá aqui no esconderijo o Pedro e a Fabiana. Uma menina se escondeu sozinha. Eu tenho aqui uma menina sozinha, né, que nós dissemos que é a Cláudia. A Ana não está sozinha em seu esconderijo. Olha só para cá. A Ana, de fato, não está sozinha. E o menino pernambucano está na casa da árvore. Se o Pedro nasceu em São Paulo, logo ele não é pernambucano. Sobrou quem? O Joaquim.
Então tá lá o Joaquim na casa da árvore. Então, apesar da polêmica que deu aí nas redes sociais sobre essa questão, as crianças que estão na casa da árvore são o Joaquim e a Ana, ou seja, a resposta correta aqui é a letra C. Tranquilo, pessoal? Então, essa questão número 12, apesar de ser muito comentada aí nas redes sociais, só sobrou aí a afirmação de que Ana e Joaquim estão na casa da árvore. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Questão número 13 nos diz assim: a figura mostra 3 circunferências de centro O, P e Q. Estão aqui as circunferências, uma com centro O, que é essa maior, uma com centro P, é esta aqui, e uma com centro Q, que é essa circunferência aqui. Cada uma tangente às outras nos pontos A, B e C. Então tá aqui, ó. Aqui há um ponto de tangência, né? Aqui outro ponto de tangência e aqui mais um ponto de tangência entre essas circunferências. O diâmetro AD da circunferência de centro O tangencia a circunferência Q no ponto E. Tá aqui, ó. Esse é o diâmetro, tá? Esse aqui é o diâmetro AD. Diâmetro, considera-se aí esse segmento que dividiu essa circunferência ao meio, passando pelo centro, certinho? E ele tangenciou essa circunferência de raio de centro Q nesse ponto, considerado ponto E. Continua. Os raios da circunferência de centro O e de centro P medem, respectivamente, 1 e 2/3. Então, a maior, essa circunferência maior, tem raio igual a 1, tá? Você pode escrever isso aqui, ó. Você pode dizer que essa distância que vai daqui até aqui, certinho, vale 1, que é a circunferência de raio maior. E essa circunferência de centro P, tá? Tem raio igual a 2/3. Então, se você quiser fazer essa distância, ó, daqui até aqui, essa distância mede 2/3. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Essa distância mede 2/3, ok? Beleza. Qual é o raio da circunferência de centro Q? Então, o que a questão busca, de fato, pessoal, é isso aqui, ó. É esse raio, é esse segmento aqui da circunferência de centro igual a Q. E ele está querendo saber esse valor. Como esse é o que ele deseja buscar na questão, eu vou chamá-lo de X, tudo bem? Então, vamos lá para a interpretação, então, do nosso problema. Primeiro, a gente tem que saber o seguinte: todas as vezes que um segmento tangencia uma circunferência, ele forma com essa circunferência aqui, no ponto de tangência, um ângulo reto. Então, percebam que se eu traçar aqui um segmento de E até Q, o ângulo descrito aqui nesse ponto de tangência é um ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, certinho? Então, eu vou fazer aqui a análise dessa questão me utilizando de uma figura muito conhecida entre vocês, que é o Teorema de Pitágoras, utilizando os triângulos retângulos, uma vez que eu sei que nesse ponto de tangência, esse diâmetro vai formar aqui com esse segmento que une o ponto E e o ponto Q, formam um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou iniciar com esse triângulo aqui pequeno. Eu vou fechar essa figura aqui, de O até Q, tá? De O até C. Fechei essa figura, certinho, pessoal? Vamos lá. Então, nós sabemos aqui algumas coisas já. Por exemplo, eu sei que se eu pegar um segmento que vai aqui, ó, de O até C, é o próprio raio da circunferência maior. De O até C, nós temos o raio da circunferência maior e, consequentemente, eu sei que esse valor, pelo texto do problema, vale 1.
Sei também que essa medida que vai aqui, ó, do raio da circunferência de centro Q, vale x. Então, para esse segmento que vai aqui, ó, do ponto O até o ponto Q, é a diferença do 1 e do x. Então, esse pedacinho que está aqui, ele vale para a gente o todo, o maior, que é 1, menos o pedacinho que é x. Então, esse pedaço vale 1 menos x. Esse pedaço aqui vale daqui, ó, do Q até o ponto E, é o próprio raio da circunferência Q, que é o mesmo valor x aqui que ele está buscando. Então, aqui eu também posso dizer que vale x. Então, vejam aqui o triângulo que ficou para nós. Olha só esse triângulo aqui, certinho? Esse triângulo eu vou representá-lo aqui novamente, eu vou extrair ele ali daquela figura, e ele ficou assim, ó. Olha só aquele triângulozinho ali. Ele ficou assim. Esse segmento aqui, ó, aqui nós temos quem? O ponto E. Aqui eu tenho o ponto Q, que é o centro da circunferência menor, e aqui eu tenho o centro da maior, que é o centro O. Nós, pela análise, vimos que esse pedacinho aqui vale x e essa hipotenusa vale 1 menos x. Assim, eu posso, através do teorema de Pitágoras, determinar quanto vale esse segmento OE. Vamos fazer isso usando o teorema de Pitágoras. Vamos lá, então. Então, eu vou dizer o seguinte, que o segmento OE, ele pode ser obtido através do teorema de Pitágoras, que nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou pegar a hipotenusa, que é 1 menos x, e essa hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto x ao quadrado, mais o lado OE também ao quadrado, certo? Aqui nós temos um produto notável, então a gente vai lá, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é 1 vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a x ao quadrado mais o lado OE também ao quadrado, ok? Então, continuando aqui esse cálculo, nós vamos ter. Aqui vai sobrar 1, vai dar aqui menos 2 vezes 1 vezes x, menos 2x, mais x ao quadrado. Esse x ao quadrado eu posso passar aqui já para o primeiro membro e ele vem negativo, então menos x ao quadrado. E isso é igual ao lado OE também ao quadrado. Aqui nós temos termos que são simétricos, então eu posso eliminá-los aqui dessa conta, eles são simétricos. O que resta, então, é que esse OE ao quadrado, ó, o OE ao quadrado, sobrou o que aqui? Sobrou 1 menos 2x, ok? Então, esse 1 menos 2x, a gente pode passar aqui esse quadrado em forma de raiz. Então, eu chego aqui à conclusão que o lado OE é a raiz quadrada de 1 menos 2x, ok? Então, primeiro passo aqui completo. Vamos fazer uma análise agora, utilizando os outros dados que a questão nos forneceu, que foi essa circunferência aqui de raio 2/3, tá? Para não bagunçar essa primeira análise, eu vou repetir essa figura aqui e nós vamos fazer agora a análise com a utilização dessa circunferência também. Então, como nós explicamos, quando há um ponto de tangência, o ângulo formado é de 90 graus. Então, eu sei que esse segmento aqui, ó, forma aqui com essa reta que é tangente, um ângulo de 90 graus. Sei também que o ponto de tangência, ele fica sempre alinhado aos centros das circunferências que estão se tangenciando. Então, como eu sei que essa circunferência aqui de centro P tangencia a circunferência de centro Q, eu posso unir esses dois centros passando pelo ponto de tangência. Então, vou fazer esse segmento que passa por P
e por Q, passando também pelo ponto B, que é o ponto de tangência. E aí a gente fecha aqui esse triângulo, que também é um triângulo retângulo, pois apresenta ali um ângulo de 90 graus. Nós já sabemos que esse lado aqui, ele vale x, né, que é a circunferência de raio menor, inclusive é o que a questão está buscando, que nós façamos aqui, esse lado vale x. A gente sabe que esse pedaço aqui, que é o próprio raio, também vale x. E essa circunferência aqui, como nós vimos lá no texto do problema, tem raio igual a 2/3. Então, esse raio, esse pedaço aqui, vale 2/3. Então, eu já tenho condições também de encontrar aqui o lado que vai de P até E, utilizando a mesma estratégia do Teorema de Pitágoras. Lembra agora que a nossa hipotenusa vai ser a soma dessas duas partes, ou seja, o x com 2/3. Então, a hipotenusa é x mais 2/3 elevado ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o primeiro cateto aqui vale x. E o segundo cateto é a distância que vai de P até E. Então, nós vamos colocar aqui o segmento PE também ao quadrado. Tudo bem? Vamos seguindo. Aqui, novamente, eu tenho um produto notável. Então, nós vamos colocar o quê? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ou seja, 2/3 também elevado ao quadrado. Isso é igual a x ao quadrado mais o lado PE elevado ao quadrado. Segue a conta. Então, vamos fazer aqui, ó, x ao quadrado mais, multiplicando tudo isso aqui, vai dar 4x sobre 3, e isso vai ser somado a 2/3 ao quadrado, eleva o numerador e eleva também o denominador ao quadrado. Esse x eu vou trazer para o primeiro membro, ele já vem negativo, esse x ao quadrado, e isso é igual ao lado PE elevado ao quadrado. Os simétricos aqui nós vamos eliminar, tá? Eu tenho x ao quadrado positivo e ali negativo, a gente elimina. O que sobra, então, é essa conta. Se você quiser, já pode fazer aqui também o MMC. Então, MMC de 3 e 9 é 9. Então, 9 por 3 dá 3, vezes 4x. Aqui vai ter 12x, mais 9 por 9 dá 1, vezes 4, 4. E isso é igual ao lado PE elevado ao quadrado. Aí, esse quadrado, você pode passar para o segundo membro em forma de raiz quadrada. O numerador aqui você não vai conseguir tirar essa raiz quadrada, mas o denominador você consegue, pois a raiz de 9 é exata, então aqui no denominador nós vamos ter o valor 3. E lá no numerador vai sobrar a raiz de 12x mais 4. Vejam só, agora percebam que essas duas circunferências, elas têm aqui esse pedaço PO, ele pode ser identificado. De que forma, professor? Vamos ver o seguinte. O lado PO, que você pode chamar também de OP, aqui nessa figura, o lado PO ou o lado OP, você pode pegar aqui, ó, esse pedacinho, ó. Nós achamos aqui a distância que vai do P até o E. Nós achamos essa distância, de P a E. E nós já tínhamos ali em cima, olha só, a distância de O até E. Nós também já tínhamos essa distância aqui, de O até o ponto E. Já tínhamos essa distância. Então, eu consigo agora, pessoal, achar esse valor aqui, ó, que está entre P e O. Quanto vale esse valor que está entre P e O? Vamos fazer essa conta? Então, primeiro, eu sei que o P e o O pode ser obtido
através dessa conta aqui simples. Olha só, eu sei que daqui até aqui, esses pedaços, eles valem quanto? Esse pedacinho aqui vale 2/3, ok? Esse pedaço que vai daqui até aqui vale 2/3, pois é o raio da circunferência de centro P. E eu sei também que esse pedaço que vai do ponto O até o ponto A é o raio da circunferência maior, e o raio dessa circunferência mede 1. O raio dessa circunferência mede 1. Então, se eu quiser saber esse lado PO, basta que eu pegue aqui a diferença do valor maior, que é 1, esse valor maior é 1, e esse valor que vai do A até o P vale 2/3. Então, esse valor aqui é essa diferença. Então, eu posso dizer que o lado PO, ou OP, é 1 menos 2/3, é a diferença. Então, eu posso afirmar que o PO vai ser, o MMC aqui é 3, 3 por 1 é 3 vezes 1, 3, menos 3 por 3 dá 1 vezes 2, é 2. Logo, o lado PO vale 1/3. Olha só, nós já temos aqui o lado PO, mas trazendo aqui para o outro triângulo, eu também posso achar o PO da seguinte forma. Eu posso pegar aqui esse lado todo, que é o PE, o lado PE, que vai desse ponto até esse ponto, menos o lado OE, que nós também já descobrimos. Se eu pegar o PE menos o OE, eu também vou achar o lado PO. Quem é o PE? É esse valor aqui, olha só. O PE nós já temos. É a raiz de 12x mais 4. Esse é o PO, o PE, menos o lado OE, que nós descobrimos aqui. Olha só o lado OE. A raiz de 1 menos 2x. E isso tudo é igual ao quem? Ao PO, que nós descobrimos aqui, que o PO vale 1/3. Agora, pessoal, usando aqui a matemática, nós vamos desenvolver esse cálculo para achar esse valor x. Então, eu vou representá-lo aqui, tá? Para que a gente consiga desenvolver essa conta por completo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou passar esse radical para o segundo membro. Então, vai sobrar aqui para a gente, ó, a raiz de 12x mais 4 é igual a 1/3. Aí você vai pegar aqui, ó, esse 1/3. E esse aqui que está negativo vai para lá positivo. Então, vai ficar a raiz de 1 menos 2x mais 1/3. Para resolver isso aqui, pessoal, lembra aí das equações irracionais? Como eu tenho radical nos dois membros da igualdade, eu vou elevar os dois membros da igualdade ao quadrado para ir eliminando esses radicais, até que não sobre mais nenhum radical, tudo bem? Vamos lá, então. Aqui eu vou eliminar o radical, o índice é 2, elimino o radical. O que sobra aqui para a gente? Sobra o próprio 12x mais 4. Aqui vai sobrar o quê? Um produto notável. Então, é o quadrado do primeiro. Quando eu elevar isso aqui ao quadrado, vai sobrar o 1 menos 2x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ou seja, 1/3 ao quadrado. Olha aí o que sobrou. Então, desenvolvendo toda essa conta, a gente vai chegar aqui, ó, 12x mais 4 é igual a 1 menos 2x. Aqui nós vamos ter, ó, mais 2/3 vezes a raiz de 1 menos 2x, mais 1/3 ao quadrado vai dar 1/9, certinho? E continua. Continua a conta, vamos lá. Eu vou trazer todos os números, com exceção desses que estão aqui próximos do radical, para o primeiro membro, certinho? Vamos fazer isso aqui, ó.
Então vai sobrar aqui, ó, esse 12x, aqui, esse 2x está negativo. Quando vier aqui para o primeiro membro, ele vem positivo, certo? Então vamos lá. O que que vai sobrar aqui desse lado? Vai sobrar 12x. Esse 2x que vem negativo, que sai negativo, vem positivo, vai sobrar 14x. Agora aqui, ó, esse 1 vai para lá também negativo. E esse 1 nono vai para lá também negativo. Então vamos lá. Então vai sobrar aqui, ó, mais 4, menos 1, menos 1 nono. E isso é igual a 2 terços da raiz de 1 menos 2x, ok? Então, aqui vai sobrar o quê, ó? 14x. Aqui vai dar 3. E aí você faz o MMC. 9 vezes 3 é 27. Menos 1 vai dar mais 26 nonos. E tudo isso é igual a 2 terços da raiz de 1 menos 2x. Você pode fazer o MMC multiplicando tudo por 9, ok? Então, aqui vai ficar o 9 vezes 4 dá 36, vai 3, 126, multiplicando aqui por 9, ok? 126x mais 26, isso é igual a... Ao multiplicar isso por 9, vai dar 18 dividido por 3, vai dar 6 vezes a raiz de 1 menos 2x. E aqui, novamente, você vai elevar os dois membros da equação ao quadrado. Eleva os dois membros aqui da equação ao quadrado. E você vai chegar a essa equação aqui, pessoal. Ao desenvolver esses cálculos, você vai chegar à equação 25x ao quadrado menos 8x igual a zero. Eu não vou desenvolver porque o espaço aqui da equação que eu destinei já acabou, tá? Mas você vai desenvolver aí na sua casa. E aí você vai tirar aqui as raízes e vai chegar à conclusão que o x' vai dar zero e o x duas linhas vai ser igual a 8/25, tá? O que nos dá aqui a resposta igual à letra D do problema, ok? Então, é uma questão, eu acredito que talvez a mais trabalhosa aí da prova da UBMEP, mas você vai chegar a esse resultado através dessa equação, certinho? E você vai chegar aqui à conclusão de que o valor x que a questão busca é 8/25, ou seja, a resposta aí da questão número 13 é letra D, certinho, pessoal? Vamos aqui para a próxima, questão 14, tá? Esse vídeo está ficando bem longo, então eu vou tentar ser o mais breve aqui possível. Então, questão 14. Os 9 pontos da figura estão igualmente espaçados na circunferência. Maria quer pintar, faltou um R aqui, tá? Maria quer pintar alguns desses pontos de tal forma que não exista, olha só, não exista triângulo equilátero cujos vértices estejam todos pintados, todos os vértices pintados. Qual é o maior número de pontos que ela pode pintar? Então, primeiro, vamos lá. O triângulo equilátero é aquele triângulo cujos 3 lados são iguais e, consequentemente, os seus 3 ângulos internos também são iguais. Se nós dispomos aqui, pessoal, de 9 pontos que estão igualmente espaçados, para eu gerar um triângulo equilátero, eu só posso usar, obviamente, 3 vértices. Então, se são 9 ao todo, eu vou pegar um vértice, salta 2, pego mais um, salta 2, pego mais um vértice, salta 2. Então, perceba que a distância aqui vai ser igual e eu vou conseguir formar um triângulo equilátero pegando aqui esses pontos. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3. Formei aqui um triângulo equilátero, certinho?
Vou fazer um outro triângulo equilátero. Eu posso nomear aqui os meus pontos, tudo bem? A gente pode ir nomeando esses pontos. Posso chamar aqui de ponto A, ponto B, ponto C, D, ponto E, ponto F, ponto G, ponto H e ponto I. Tudo bem? Então, o nosso primeiro triângulo equilátero, eu utilizei aí os vértices A, D e G. Beleza? Vamos fazer o próximo triângulo aqui a partir do vértice B. Então, se eu quero que ele fique com os ângulos internos iguais e os lados, consequentemente, iguais, eu vou partir de B até E, depois até H, certinho? A gente vai conseguir fazer outro triângulo equilátero aqui, ó. De B a E, de E a H, de H a B. Ok? Então, vou usar aqui a função para essa figura sair bonitinha. Então, de B até E, de E até H, de H de volta até B. Nós temos aí o nosso próximo triângulo equilátero. Vamos ver se agora fica. Não está me obedecendo aqui. Vamos tentar por aqui. De B, H, E. A questão não está... O programa não está me obedecendo. Vamos tentar mais uma vez. Tudo bem. Eu vou tentar fazer aqui a mão livre agora. Mas você vai entender que isso aqui é um triângulo equilátero, tá? Então, de B até I, B até H, de H até E. Vamos tentar fazer aqui. De H até E e de B até E. Então, nós temos aí o nosso terceiro triângulo equilátero, certinho? E podemos traçar aqui também o quarto triângulo a partir do vértice C. Então, vou traçar aqui, ó, de C até I, a primeira. De C até I, de I até F e de C até F. Então, nós temos aí os nossos três triângulos equiláteros. E a Maria quer pintar esses vértices de modo que nenhum dos triângulos tenha três vértices pintados. Então, vamos começar aqui pelo vértice A. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer aqui, começando pelo vértice A. Então, se eu pintar o vértice A, como eu não posso pintar os três, então, no máximo, eu posso pintar também o vértice D. Então, pintei o vértice A, pintei o vértice D. Isso significa que, como o triângulo equilátero ADG não pode ter os três vértices pintados, significa dizer, então, que esse vértice G aqui, ó, eu não vou pintar, tá? Então, o G não pinta. Entenderam aí o processo? Então, vamos fazer aqui de novo. Pegando aqui esse triângulo, que tem aqui o vértice no ponto C, olha só. Então, eu posso pintar aqui o vértice C, posso pintar o vértice F. Como o triângulo aqui em questão é o CFI, isso significa, então, dizer que o vértice I aqui, ó, também não pode ser pintado, porque senão eu pintaria os três vértices do triângulo equilátero e a questão não quer que isso aconteça, tá? Então, vamos agora pintar também os vértices que estão aqui nesse último triângulo que está em verde aqui, tá? Então, eu posso pintar aqui também o ponto E, ok? Posso pintar esse vértice E. Posso pintar o vértice H. Já pintei dois vértices desse triângulo, do triângulo BEH. E eu não vou poder pintar o vértice B. Porque se eu pintar o vértice B, esse triângulo BHE teria todos os seus vértices pintados. Então, vamos lá. Recapitulando, olha só. Eu pintei o vértice A, beleza. Pintei o A, pintei o D, mas não pintei o G, para não pintar todos os vértices. Continuando, pintei o vértice C, pintei o vértice F desse triângulo aqui, mas não pintei o vértice I. Beleza? Continuando, pintei o vértice E, pintei o vértice H, mas não pintei o vértice B, para não pintar os três. Então, o número máximo
que é o que ele quer, né? O maior número possível de pontos que nós podemos pintar é, conte aí, ó, A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para que eu tenha 3 triângulos equiláteros e eu consiga fazer com que apenas 2, né, no máximo 2 de seus vértices estejam pintados, eu posso pintar até 6 dos seus vértices. Então, a correta aqui é letra C. Beleza, pessoal? Então, vamos para a 15ª desse vídeo. Ficou um vídeo bem longo, mas com certeza ficou aí esclarecedor para você. Então, a questão 15 diz assim: Priscila escreveu um número em cada um dos círculos vazios da figura, de modo que a soma, olha só, a soma dos 4 números que ela vai escrever fique igual à soma dos 3 números ligados na horizontal e fique igual à soma dos 3 números ligados também na vertical, tá? Aí a pergunta é, qual é a soma dos 4 números que Priscila escreveu? Então vamos lá, pessoal. Olha só, a soma dos 4 números, tá? Tem que ser igual à soma desses 3 que estão aqui na horizontal e tem que ser igual à soma desses 3 que estão aqui também na vertical. Como eu não sei quanto vale cada um desses valores, então eu vou chamar aqui de W, vou chamar aqui de X, aqui de Y e aqui de Z. Tudo bem? Então, a questão nos diz que se eu somar os 4, vamos lá, se eu somar W mais X mais Y mais Z, isso tem que ser igual à soma dos que estão aqui na horizontal, ou seja, é igual a x mais 2020 mais y, ok? Os simétricos, como estão aqui em lados opostos da igualdade, eu posso cancelar. Então, vou cancelar aqui x com x, vou cancelar y com y. O que é que sobrou, pessoal? O que é que sobrou aqui do lado esquerdo, no primeiro membro? Sobrou que o w somado com o z é igual a, sobrou o que lá no segundo membro? O 2020. Beleza? Guarda essa primeira informação aqui, ó. Guarda isso aí. A questão também diz que se eu somar os 4 números que a Priscila vai escrever, ou seja, W mais X mais Y mais Z, isso é igual aos 3 números que estão somados aqui também na vertical. Tá bom, pessoal? Então, eu posso somar aqui quem? O W, o 2020 e o Y, que são os que estão aqui na vertical. Novamente, eu vou cancelar aqui os simétricos. Então, vou cancelar aqui, ó, W com W, vou cancelar Y com Y. O que sobrou aqui no primeiro membro? Sobrou o X e o Z, ou seja, X mais Z é igual a, no segundo membro, sobrou o 2020. E aí você guarda essa segunda equação. Agora observa comigo. O que eu tenho aqui no primeiro membro da primeira equação? W e Z. E na segunda equação eu tenho quem? X. Eu cancelei aqui X e Y. Nós vamos voltar bem aqui, pessoal, tá? Pois aqui, na horizontal, é X e Z, e não X e Y. Então, volta aqui, ó. Apaga esse Y. Vamos colocar um Z aqui, tá? Então, como eu vou colocar o Z, então aqui o simétrico que vai ser cancelado, ó, da horizontal, é Z com Z, e sobrou aqui, pra gente, na primeira equação, W mais Y, ok? Então, só recapitulando, nós temos aqui, ó, WXYZ igual a, na horizontal, nós temos X 2020 e Z. Então, X 2020 e Z. Cancelei os simétricos, ou seja, cancelei X, cancelei Z. Sobrou quem? W e Y igual a 2020. Beleza.
Agora, na vertical, eu vou somar o W, o 2020 e o Y. W, 2020 e Y. Cancelo os simétricos, cancelei o W, cancelei o Y. E sobraram aqui quem? Ó, X e Z no primeiro membro e no segundo membro sobrou o 2020. Então, agora perceba que se eu somar o W, o Y, o X e o Z, são exatamente os 4 números aqui que Priscila escreveu. Então, a gente pode dizer o seguinte: se eu somar W mais Y mais X mais Z, isso vai ser quanto, né? Não são exatamente os 4 números que a Priscila escreveu? Ora, W mais Y, a gente já tem aqui, ó, vale 2020. X mais Z, a gente já tem aqui também, ó, vale quanto? 2020. Então, a soma dos 4 números que Priscila escreveu é o 2020 mais 2020, ou seja, é 4.040. E a resposta aqui é letra C, pessoal. Tranquilo? Então, foi um vídeo aí bem longo, essas questões aí bem trabalhosas, principalmente a questão número 13, mas está aí o gabarito da questão 11 até a questão 15. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau!